Que a paz e bênção do Senhor estejam sobre todos vós, queridos telespectadores. Eu sou o pastor Elmiro, que estou hoje no lugar do pastor Marcos, que está ausente da cidade, e eu venho trazer uma palavra referente àquilo que nos cerca, nossa vida, nosso dia a dia. Eu gostaria de iniciar ela falando do início do ministério de Jesus Cristo, onde ele, em Mateus 4,17, fala claramente a palavra de Deus, onde diz o seguinte. No contexto, é quando Jesus Cristo encontrou com João Batista nas margens do Rio Jordão e ele foi batizado. E a palavra diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus. Em Marcos, e aqui quem fala é o apóstolo, o evangelista Mateus. Mas Marcos também fala sobre isso. E ele diz, em Marcos 1:15, diz o seguinte: dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se formos analisar os dois versículos, podemos observar que há uma diferença entre Mateus e Marcos, em algumas palavras. Mateus fala para o povo judeu e Marcos fala para o povo romano. Essa é a diferença, porque Mateus usa a expressão o reino dos céus. Ele não menciona o nome de Deus, porque o judeu quase não pronunciava o nome para evitar uma blasfêmia ou qualquer coisa, ou então falar de Deus era algo que tinha que ser muito, muito concentrado. É uma palavra realmente muito profunda e grandiosa. Então quase o povo judeu não usava essa expressão para não denegrir a imagem de Deus. Mas Marcos fala em reino de Deus. Ele já fala para o povo romano. Mas existem outras duas palavras nesses versículos que nós podemos examinar. Fala-se de arrependimento. E é aí que eu gostaria de chamar a atenção. O que realmente, segundo a Bíblia, significa a palavra arrependei-vos? Arrependei-vos, na minha Bíblia ela explica que o significado em português seria ser penitente de novo, que traduz bem a palavra grega metanoio, que quer dizer mudar de mentalidade ou de pensamento. Então é essa a ideia, essa mensagem central que Jesus Cristo nos traz logo após ele ter sido batizado, porque foi a partir de então que ele começou o ministério dele aqui na terra, quando ele iniciou a trazer a palavra. Foi quando ele iniciou a pregar e ele disse: arrependei-vos e crede. Então, o que realmente então significa essa palavra? Eu já falei, é mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Então a tradução real seria: arrependimento é mudança mental que leva a um novo modo de ver, no qual a fé em Cristo produz mudança de propósito e mudança de direção. Podemos observar outro versículo que fala de mudança. Romanos 12:2, onde o apóstolo menciona o seguinte, Paulo fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Em João, no capítulo 3, tem uma passagem que fala
que um dos principais fariseus da época, Nicodemos, foi ter com Jesus. E a palavra diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lagianas e lagianos, mais uma vez uma satisfação chegar até você pelo canal 21 Nova Era TV e aqui pela Rádio Princesa AM. A nossa convidada muito especial hoje é Carmen Zanotto. Ela já foi secretária de saúde do município, vereadora, secretária de saúde do estado e agora com uma votação muito expressiva. 81.026 votos, primeira suplente de deputada federal. Faltaram apenas então somente 6.000 votos para que ela já alcançasse a cadeira tão desejada. Satisfação em recebê-la, Carmen, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Maurício, por estarmos aqui. Nós que estivemos antes do processo eleitoral também conversando um pouquinho. E a gente especialmente vem agradecer, né, essa votação expressiva que me deu a segunda suplência. O primeiro suplente é o deputado Colato, do Oeste de Santa Catarina. Eu fiquei na segunda suplência. Segunda suplência. Já vamos falar a respeito disso. Eu gostaria um pouquinho, primeiro, que as pessoas tivessem um conhecimento da carreira de Carmen Zanotto, assim podemos dizer. Você foi pela primeira vez secretária da Saúde do município em que ano? Na administração do Fernando Coruja? Na administração do deputado Fernando Coruja, ele era prefeito do município. Eu iniciei como diretora administrativa da maternidade, do Hospital Geral e Maternidade Teresa Ramos, e aí a partir de 93 eu fui convocada para ser secretária municipal de saúde, onde eu fiquei 2 períodos, o período do deputado Coruja como prefeito e o período do Dr. Décio. Você disse que atuava como diretora administrativa. Você tem, digamos assim, alguma especificação em que área na saúde? Eu sou formada em enfermagem e obstetrícia pela Universidade de Concórdia e tenho 3 especializações: administração hospitalar, recursos humanos e saúde pública. E iniciei meu mestrado na Universidade Federal durante o período que eu estava na Secretaria de Estado da Saúde, mas foi impossível dar continuidade em função de que as duas coisas não estavam combinando em termos de horário, né? Eu estava na universidade no horário da manhã, mesmo a jornada de trabalho da Secretaria de Estado sendo a partir das 13 horas, mas era incompatível em função da demanda e dos serviços que nós tínhamos na Secretaria. Bom, ser secretária do município, muitos poderiam dizer, pela amizade que ela tinha e tem com o Fernando Coruja. Mas ser secretária de Estado requer competência. E muitas vezes você substitui, inclusive, o Dado Xerém, que foi secretário também da Saúde do município de Balneário Camboriú. O que foi que a levou a ser secretária da Saúde do Estado, para o Dado Xerém também ter essa confiança em você? Primeiro foi o convite, né, do deputado Coruja como secretário de Estado, que me convidou para acompanhá-lo. E naquele momento nós não sabíamos que função eu iria desenvolver na Secretaria de Estado da Saúde. Mas eu, muito desapegada ao cargo, mas sim apegada à lógica do sistema de saúde, eu aceitei o convite do deputado Coruja e nós fomos a Florianópolis. Eu acabei sendo então secretária adjunta e continuei com o deputado Dado. O meu histórico de formação, em especial por ter sido secretária municipal de saúde, mas também por Lages ter me elegido vereador. É claro que somou, na hora do governador Luiz Henrique, validar o meu nome apresentado pelo deputado Fernando Coruja. E o trabalho que a gente desenvolveu no primeiro ano, também deu segurança ao deputado Dado para que ele me mantivesse na função de subsecretária, diretora-geral, que depois mudou a nomenclatura, mas era a mesma função.
Em que ano você foi candidata a vereadora e foi eleita e com quantos mil votos? Lembra, Carla? Foi em 2000, eu fiz 1.817 votos, eu fui a vereadora de oposição naquele momento com o maior número de votos. Eu fui a terceira vereadora mais votada do município. A pergunta é justamente em cima desses números. 1.817 votos em 2000. 10 anos depois, em 2010, 81.026 votos como candidata a deputada federal. Há quem diga que uma candidatura e uma eleição de vereador também é muito difícil. Porque são muitos os candidatos e com referência a ser candidata a deputado federal, existe como comparar uma eleição da outra? A diferença do deputado federal é que tem uma área territorial muito grande, né? Nós temos que buscar votos no município sede, e eu preciso agradecer a população de Lages, porque a minha votação em Lages foi expressiva, mas tu precisa buscar um pouco de votos. Quantos mil votos? 47 mil votos. 47 eu fiz praticamente 50%, 47.954. O Eliseu Matos, que foi eleito deputado estadual, apenas em termos de comparativo, ele alcançou em Lages algo em torno de 25 mil. Isso, mas ele tinha mais candidatos a deputado estadual no nosso município, né? Sim, mas teve 25 mil. 25 mil. E você, como deputada federal, praticamente o dobro, 47 mil votos. Os outros foram conquistados aonde? Os outros cerca de 30 e poucos mil. Um pouco mais de 10 mil votos foram na região serrana e os demais foram no estado, em especial na Grande Florianópolis, oeste e no sul do estado. E a gente precisa efetivamente fazer uma discussão a nível nacional, podemos chamar isso de reforma política, mas a gente precisa discutir o voto regional, o voto distrital, numa proporção que contemple o conjunto de municípios de pequeno, médio e grande porte. Eu imagino isso muito semelhante aos serviços de saúde, onde a gente tem que cumprir com uma determinada população para ter um determinado serviço implantado em uma região, mas a gente precisa até para que o processo eleitoral seja mais barato, mais econômico e os candidatos possam efetivamente representar as suas regiões. É claro que com esta votação eu sou candidata e deputada suplente do município de Lages, da região serrana.